Bom, agora a gente sai do exame físico e vai para as patologias. Mas antes, efetivamente, de entrar nas patologias, porque quando a gente fala de doença da artéria coronária, né, quando a gente fala desse termo, na verdade nós estamos falando de infarto e angina, tá? Infarto agudo do miocárdio e angina do peito. Porém, antes de falar disso, nós vamos falar dos fatores de risco para doença arterial coronariana. E lembrar de uma armadilha de prova, porque os fatores de risco são classificados como não modificáveis e modificáveis. Não modificáveis, história familiar, idade do paciente, sexo, raça, tá? Isso é classificado como não modificável. Mas temos, e aí, sexo. Sexo hoje é complicado, né? A nossa sociedade evoluiu pra caramba, eu não. Então, assim, quando fala de sexo, ele é fator de risco não modificável, gente. Não entrem nessa armadilha, tá? Então, dito isso, o problema não está no não modificável. O problema está no modificável, que é onde tem a armadilha de prova. Olha só, gênero e raça. Aí nós temos a ideia. Quando ele fala modificáveis, nós temos aqui embaixo, porque assim, tabagismo, consumo de tabaco, isso é fácil vocês entenderem que é modificável. O cara para de fumar, acabou o risco. Mas hipertensão arterial é fator de risco modificável. Pô, hipertensão tem cura? Não, mas tem controle. E se você controla, tu não tem o risco. Então, ela é fator de risco modificável. E as bancas colocam hipertensão como fator de risco não modificável. Idem para diabetes, tá? Então, o outro ponto que a gente precisa ver é o diabetes. Diabetes também é fator de risco modificável porque também tem controle. E tendo controle, não é risco. É basicamente esse o processo. Bom, existe uma outra condição que atualmente é considerada um fator de risco importante para a doença cardiovascular, que é a chamada síndrome metabólica. Portadores de síndrome metabólica são pacientes de alto risco para a doença arterial coronariana. E o que é essa síndrome metabólica? Tá? É um conjunto de alterações metabólicas onde o paciente tem que ter pelo menos 3 dos fatores a seguir. Aí a banca pergunta para vocês quais são os fatores que determinam a síndrome metabólica. Então vamos conhecer. Bom, resistência insulínica. Observa, não é diabetes. O cara tem que estar resistente, né? Resistência insulínica. Como é que eu sei que ele tem resistência insulínica? Hoje a resistência insulínica é avaliada pelo nível de insulina do paciente, e hoje já tem médicos, em especial endócrinos, que entendem que mais importante do que a glicemia é o nível de insulina do paciente, para entender a resistência insulínica. Mas o caderno de atenção básica 36, que trata de diabetes, ainda fala da resistência insulínica. Então eu tenho aqui a glicose, que não é no patamar do diabetes. Então você não tem um patamar de 126, que é o diagnóstico de diabetes, mas ela está entre 110 e 125. Aí na aula de Clínica Médica 1 eu cito isso para vocês. O paciente que tem uma glicemia de 110 a 125, ele não é diabético, mas ele é chamado pré-diabético. E isso já entra no risco cardiovascular. Então ele já tem o risco cardiovascular. Cuidado, porque aqui está escrito 100. Então, por uma questão estratégica, acima de 100 já é considerado o risco. Mas o caderno de atenção básica 36 diz que o risco se efetiva a partir de 110 até 125. Tá? Tanto que quando você hoje faz uma glicemia em laboratório, eles te dão como valor de referência abaixo de 99. Exatamente para fugir daquilo ali. Tá? Então, hoje, a partir de 100, você já é considerado, quer dizer, já tem um fator para a síndrome metabólica. Qual é o outro fator? A obesidade central. Medida de circunferência abdominal, se tiver acima de 102 ou acima de 88, aí repara, olha o número que eu falei, acima de 102 para homem e acima de 88. Por que aqui está 89? Porque acima de 88 é 89. Nas provas eles não escrevem 89, eles escrevem acima de 88. O livro te fala, cintura superior a 89 em mulheres.
Mas no caderno de atenção básica 35, que é de doença crônica, ele coloca assim: a partir de 88 você já tem um risco alto. Então, acima de 88 você já tem um risco alto. Então, acima de 88 é 89, tá? Então, só cuidado com esse jogo de palavras, por isso que eu faço a correlação com as outras informações. Alterações de triglicerídeo, colesterol, HDL, né? Nesse caso aqui, triglicerídeo e HDL são importantes para a síndrome metabólica. Pessoas que têm pouco HDL, lembrando que HDL é o bom colesterol, é o que retira gordura do sangue e leva para o fígado, por isso ele é considerado o bom colesterol. Pessoas que têm pouco HDL, HDL baixo, correm risco, tá? E triglicerídeo tem diretamente associado com placa de ateroma. E pressão arterial, que não é hipertensão, aí cai no mesmo raciocínio de diabetes. Aqui é a pressão superior a 130A, 85. Pela nova proposta do consenso europeu, isso aqui vai passar a ser acima de 120 por 70, tá? A partir de 120 por 70, minha pressão sempre foi boa, 120 por 80, zerou. Se tu não baixar esse 80, tu vai entrar no grupo igual todo mundo. Então, até 139 por 89, você tem risco. É o chamado pré-hipertenso. Então, essas pessoas estão no grupo da síndrome coronariana. Qualquer estados pró-inflamatórios, ou seja, proteína C reativa alterada, e aí tem pessoas que não sentem nada, mas todo exame de sangue que faz dá PCR aumentado. Isso pode ser algum estado pró-inflamatório, isso pode indicar placa de ateroma no corpo, isso pode indicar várias coisas. Mas a parte da PCR é isso aqui. Se você tem estado pró-inflamatório, você tem risco de ter placa de ateroma, por isso que você joga para o bolo do problema. E o protrombótico, que é nível alto de fibrinogênio, que mostra a formação de coágulo. Então, a síndrome metabólica é isso. Bom, diferença entre angina e infarto. Angina, palavras-chave, tá? A isquemia da angina é uma isquemia transitória. Fecha, fica sem oxigênio, mas logo depois abre. Então você tem sofrimento, mas não tem a morte celular. Isquemia transitória é a angina. O infarto é a morte celular por uma isquemia que durou tempo suficiente para a célula morrer. Então, dentro dessa ideia, o suprimento de sangue na angina, ele é comprometido, mas eu não tenho a morte celular. Então, se eu não tenho morte celular, gente, eu não tenho liberação de marcadores sanguíneos. Então, você não vai encontrar na corrente sanguínea creatino, fosfoquinase, troponina. E, às vezes, nem mioglobina. Então, vai encontrar. Então, quando você tem, né, a angina, os marcadores laboratoriais são normais. Eletrocardiograma também dá normal, gente? Sempre? Angina? Angina mexe com eletro? Sim ou não? Por que a gente roda eletro, então, quando o paciente chega com angina? O raciocínio é sempre para infarto primeiro. Então, você roda o eletro para o infarto. Tá? Mas guarda o eletro, porque o eletro é uma situação à parte que eu vou explicar. Tem uma armadilha na angina com relação a eletro. Exame laboratorial não tem armadilha nenhuma. Se o paciente não infartou, ele não tem marcador de necrose tecidual cardíaca. Então, os marcadores são todos negativos, normais. Tá? Então, dito isso, nós temos 5 tipos de angina. Normalmente só se fala em 2. Angina estável e angina instável são as mais conhecidas. Mas nós temos a angina refratária, a angina variante, tá? E a isquemia silenciosa. Essa não cai em prova, mas as outras 4 caem. Então, angina estável. Angina estável. Palavra-chave. É essa aqui, ó. Dor previsível. Eu vou resumir isso aqui, tá? Que já é pequena a frase, mas eu vou resumir mais ainda. Dor previsível. Que acontece no esforço e alivia no repouso e na medicação. Isso é angina estável. É previsível porque o paciente sabe as situações que disparam a crise. Se ele forçar a bomba cardíaca, a dor aparece. Exemplo, o paciente resolve fazer uma caminhada, ele é portador de angina estável, se empolga e começa a correr. No que começa a correr, vem a dor.
Dor previsível que acontece ao esforço. Mas aí ele para, faz o repouso e toma a medicação que é vasodilatadora coronariana. Faz o sangue chegar com oxigênio e resolve o problema. Então, a dor aliviou pelo repouso e uso de medicação. Isso é característica de angina estável. Já a angina instável, o principal ponto é que a dor ela sustenta mesmo depois do paciente ter parado. Só que em banca de concurso, geralmente eles escrevem assim, gente. A dor que acontece com o paciente em repouso. Porque o paciente não precisa estar forçando a bomba cardíaca. Às vezes força. Qual é o diferencial da angina estável para instável? Na estável, quando ele faz o repouso, a dor melhora. Na instável, não. E é por isso que a gente vai ver que a angina instável está dentro de um grupo chamado síndrome coronariana aguda. Eu trato como se infarto fosse. A angina instável tem o mesmo tratamento vigoroso de um infarto. Porque o paciente, na verdade, está isso aqui de infartar. Eu sempre gosto de trazer exemplos para vocês entenderem o que a gente está discutindo. Uma vez eu estava no interior de Minas Gerais, no Hotel Fazenda, um hotel grande assim, com estradas. Minha mãe sempre gostou muito de caminhar. Na época, 80 anos. Minto, 80 anos não, 82 anos. E ela queria ir caminhando, para ver o mato, para ver os passarinhos, sei o quê. Aí estou eu caminhando com ela, no meio da caminhada assim, entre um canto de passarinho e outro, ela me solta a seguinte pérola. Meu filho, quando a gente voltar, vou marcar um cardiologista, porque eu estou sentindo umas fisgadinhas no peito aqui, vindo para o meu ombro. Falei, é mesmo, mãe? É. Aí calculei a distância assim, pô, o troço andava, depois subiu uma não sei o que, eu sei que era para chegar no hotel. Então passava geralmente ônibus do próprio hotel para os hóspedes, eu falei, vamos parar aqui, vamos esperar o ônibus. Aí o ônibus veio, eu entrei com ela, levei para o quarto, falei assim, a partir de agora, tá, a senhora não sai mais do quarto. Vai ficar quietinha aqui, que eu vou resolver uma situação. Aí desci e perguntei pro cara do hotel, tem desfibrilador? Enfermeiro tem dessas coisas, né? No hotel, eu pergunto se tem desfibrilador. Aí o cara, oi? Eu falei, já vi que não tem. Desfibrilador, que dá choque quando a pessoa para. Não sei o quê. Não, nós não temos isso aqui não. Acho que só quem tem é o hospital da cidade vizinha. Eu falei, então tá bom. Fecha minha conta que eu tô picando a mula agora. Peguei ela, botei dentro do carro, Rio de Janeiro, emergência do hospital, dor torácica irradiada ao esforço. A princípio, angina. Mas no caminho ela continuou sentindo. Já não era esforço. A angina era instável, gente. Ou estava infartando. Entrou pela emergência, exames laboratoriais negativos, diagnóstico, angina instável. Centro coronariano, foi o primeiro stent dos 3 que ela tem. Então, repara, a angina instável tem o mesmo tratamento vigoroso do infarto, porque é uma condição chamada pré-infarto, gente. Se você não fizer nada, o paciente vai infartar. E aí, quando fizeram o cateterismo dela, ela tinha 90% de obstrução do ramo principal da artéria coronária. Era uma placa de ateroma gigantesca que, se fechasse, ela estava morta, porque era antes da bifurcação. E ali é um dos piores lugares para você ter uma placa de ateroma. Aí, no cateterismo, botaram o stent lá, conseguiram resolver o problema. Tá? Então, angina instável, a dor é em repouso. Geralmente a banca usa isso na prova, dor em repouso. Falou dor em repouso, a angina é instável. Independente se ela é com características de estável ou instável, a angina geralmente responde ao tratamento padrão. O que é o tratamento padrão, gente? É dar o que está faltando. O oxigênio é um músculo. Então você oxigênio e dá vasodilatador coronariano. Abre o vaso e o oxigênio chega. Oxigênio e nitratos, nitroglicerina. É a base do tratamento da angina. Mas às vezes o paciente não responde a somente essas duas ações. E aí a angina passa a ser chamada refratária ou intratável. Mas esse nome aqui é o que mais é utilizado, refratária. O que é a angina refratária? É aquela que não responde ao tratamento considerado padrão. Aí você vai ter que agregar outras drogas para conseguir tirar o paciente da crise. Ok? Essa é a que menos cai, tá, gente? Mas ela já apareceu em prova, mas é a que menos cai. Agora, esta aqui cai bastante. Porque olha como é que é a primeira definição dela. Dor em repouso. Dor em repouso lembra quem?
Instável. Essa é uma variante da angina instável. Angina não tem morte celular. Então, angina não altera eletrocardiograma, porque o eletrocardiograma é alterado quando você tem a morte da célula, porque aí não conduz eletricidade. Você vai trazer alteração eletrocardiográfica. Angina não altera eletro. Se você rodar eletro de um paciente anginoso, não vai ter alteração, o eletro vai ser normal. Com exceção de um tipo de angina. Angina variante chamada também de Prinzmetal, onde você tem a dor e repouso, mas com elevação reversível de segmento ST. E aí eu vou chamar a atenção que elevação de segmento ST é uma das principais alterações eletrocardiográficas do infarto. Então esse tipo de angina simula o infarto. Só que quando você entra com medicamento com oxigênio e o vasodilatador coronariano, o eletro volta ao normal, o que não aconteceria no infarto. No infarto vai demorar um tempo para o eletro normalizar. Na angina é quase que imediato. Você entrou com o medicamento, pouco tempo depois, se você rodar o eletro, já vai estar normal. Ou seja, é uma alteração reversível. Tá? Então, como é que isso aqui cai em prova? Está virando questão clássica, de tanto que já caiu. A angina caracterizada por dor em repouso com elevação reversível do segmento ST. Falou dor em repouso e falou que tem elevação de eletro ou alteração de eletro, é a angina variante. Foi? Angina? Bom, o tratamento base é isso aqui. É dar o que está faltando. Então você oxigena o paciente e entra com a nitroglicerina. Nitroglicerina é uma droga que cai em prova porque é a chamada droga vasoativa. Mas vamos ver se a gente consegue enxergar agora a função dela de uma forma diferente. Olha o texto. A nitroglicerina dilata principalmente veia e quando você aumenta a dose dela, ela também dilata a artéria. Então repara, dilata a veia. Se dilata a veia, gente, dilata a veia coronária e dilata também veias do corpo, inclusive as periféricas. No momento que dilata a periferia, diminui a pré-carga, porque vai ter um menor retorno venoso. Dá para entender isso agora melhor? E o músculo vai gastar mais ou gastar menos? Menos, você poupa oxigênio, por isso que é muito interessante, porque o quadro é cardíaco. Aí, o texto aqui em cima te diz que quando você aumenta a dose em menor extensão, as artérias. Se você aumentar a dose da nitroglicerina, dilata também as artérias. Dilatou a artéria, a pressão arterial faz o quê? Cai. No momento que cai, a pós-carga diminui. O músculo vai fazer muito menos força. Então, a nitroglicerina é uma droga que diminui a pré e a pós-carga, dependendo da dose que você dê. Tá? Dito isso, qual é o risco de um paciente com angina? É a angina evoluir para o infarto. E, geralmente, os pacientes têm risco cardiovascular. O problema de uma placa de ateroma que descola é que, no momento que ela descola, ela fecha o vaso. Aí, no momento que fecha o vaso, o cara faz a crise de angina. Mas, logo depois, essa placa abre e o sangue consegue passar. Só que, nesse momento que ela fechou, pode formar coágulo. Esse é o risco. E se formar coágulo, quando essa placa sair do caminho, o coágulo passa e encaixa junto com a placa e fecha tudo. Aí o cara infarta de vez. Então, coágulo pode ser problema. Então, qual é a ideia? Não deixar o coágulo formar. E por isso entra em cena os antiagregadores plaquetários. O principal deles, ácido acetil salicílico, na dose da crise, de ataque. É uma dose maior, tá vendo? 162 e 325. Aí a banca escreve 300 miligramas na prova. Por quê? Porque nós temos o AS de 100. Aí tu dá 3 comprimidos para ele. 300 miligramas está dentro da dose de ataque. De 2 a 3 comprimidos. Entenderam que a dose é importante porque o cara te dá o exemplo? Tá? E a dose de manutenção é de 80 a 325. Aí, dependendo do fator de risco, o médico passa 1 ou 2 comprimidos. De 100. 100 a 200. Tá? Então, percebam. O AS é antiagregador plaquetário. Qual é o problema do AS? Ele é um ácido, então ele agride a mucosa. E como ele é antiagregador plaquetário, ele pode fazer o paciente sangrar. Então, existe o risco de sangramento gastrointestinal em especial. Aí, para diminuir essa agressão da mucosa, entende-se que eu posso usar um outro antiagregador plaquetário que age por outra via, porque isso me permite diminuir a dose do AS e diminuir a dose do outro medicamento. E aí você faz o conjunto. É a chamada dupla agregação plaquetária com o uso de clopidogrel, que também é um antiagregador plaquetário.
Aí só toma cuidado em prova, porque eu estou batendo aqui e estou usando o termo de forma consciente. AS e clopidogrel, que é do grupo das cianopiridinas, são antiagregadores plaquetários. Eles não deixam as plaquetas se agregarem para formar o tampão plaquetário da cascata de coagulação. Aí a banca escreve para vocês que AS e clopidogrel são trombolíticos. São trombolíticos, gente? Eles dissolvem coágulo formado? Não. AS e clopidogrel não têm a capacidade de dissolver coágulos formados. Quem faz isso são os trombolíticos, que aí é o alteplase, reteplase, tenecteplase, né, os ativadores de plasminogênio. Aí são trombolíticos, ok? Nesse caso aqui, são drogas que evitam a formação do coágulo. Um paciente que tenha risco cardiovascular alto, por exemplo, obeso, fumante, sedentário, aí lá na atenção primária é prescrito para ele AS de 100. Qual é a ideia? Não deixar formar coágulo, em especial se ele já for cardiopata. Geralmente o cardiopata passa a tomar 100 mg de AS o tempo todo. Ok? Bom, gente, existe a possibilidade de usar heparina, que é um anticoagulante, tá? E aí, existe esses agentes aqui, e aí eu peço que vocês prestem atenção no nome. Agentes que atuam na glicoproteína 2B3A. Glicoproteína 2B3A como o nome diz, é uma proteína que atua na cascata de coagulação. E o nome é estranho, 2B3A. Tá? E tem os agentes que atuam nela e não deixam ela agir. Então, a cascata de coagulação fica comprometida. Tá certo? Olha aqui, ó. São antiagregadores plaquetários também, mas por uma outra via. Teve um concurso recentemente que perguntou o seguinte: o enfermeiro deverá entender que a principal complicação de pacientes que estão em uso dos agentes que atuam na glicoproteína 2B3A olha que maldade, que o cara do nada entra com uma questão de prova perguntando assim, o enfermeiro deve entender que pacientes que estão em uso de agentes que atuam na glicoproteína 2B3A podem ter a seguinte complicação, 2.ABCD. Ele não falou de infarto, ele não falou do parte cardíaco, ele não falou nada. Ele já entrou com a informação. Então, ou você sabe ou você não sabe. E se o cara não sabe o que é agente que atua na glicoproteína 2B3A, ele jamais vai pensar em hemorragia. Mas se ele entende que isso é um antiagregador plaquetário, a hemorragia fica muito lógica. Aí lá na alternativa estava lá, hemorragia. Então, só cuidado com esse, porque como ele é diferente, às vezes aparece pergunta desse tipo em concurso, tá?